dia a todas e todos. É um prazer estar de volta a essa casa. Desde a década de 1970, essa instituição orbita a minha vida e a de pessoas muito queridas. Quis o destino que nós fôssemos convidados já há algum tempo atrás para estar aqui hoje, proferindo uma palestra, e eu não fazia, no momento em que fui convidado, a menor ideia de que seria o primeiro dia da primavera. E o tema não foi proposto por mim, foi proposto pela minha anfitriã, que sugeriu meio ambiente e espiritismo. Eu queria começar lembrando, até porque daqui a pouco haverá os trabalhos de cirurgia espiritual, que todos os trabalhos de cura ou tratamento em diferentes tradições espiritualistas, quando desencarnados que conquistaram a condição evolutiva, o mérito de operar serviços terapêuticos junto a encarnados, eles aprendem a manipular fluidos e essências medicamentosas extraídos exatamente da natureza. Portanto, é interessante quando a gente vê o cuidado que algumas instituições têm de se abrigarem, de terem as suas sedes próximas de lugares onde haja mata, floresta, rio, aonde essas essências, esses fluidos terapêuticos possam ser extraídos e manipulados de uma forma mais prática. É interessante como nós vamos ver na história de Chico Xavier, em Uberaba, o cuidado que teve de plantar rosas em seu jardim. E nas biografias de Chico a gente sabe que isso não se deu por obra do acaso. A espiritualidade maior recomendava esse cuidado porque havia um cinturão magnético e fluídico a partir da essência dessa flor, uma das muitas do reino vegetal, que permitem essa balsamização da psicosfera, esse maior equilíbrio e harmonia na casa daquele que talvez possa ser considerado, se não o maior médium do Brasil, o maior médium que nós já testemunhamos passar pela Terra. As casas de Umbanda e Candomblé conhecem muito bem a importância da proteção da natureza, porque dali se explica também a existência dessas tradições. Portanto, quando a gente fala de meio ambiente, a gente vai ter que falar de saúde, longevidade e bem-estar, enquanto encarnados e desencarnados. A literatura espírita traz encontros de espíritos de luz junto à crosta, em lugares escolhidos a dedo. São justamente lugares onde a natureza é exuberante e onde, do ponto de vista fluídico, essas emanações preponderam e determinam o refazimento, o fortalecimento de todos nós. Portanto, meus amigos, hoje, primeiro dia da primavera, a estação do ano em que, eu diria, em condições normais de temperatura e pressão, a vida se renova e se multiplica. A gente precisa prestar atenção, nós que somos crentes em Deus e sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, nós precisamos nos acautelar quando dizemos: tudo que não está bem, tudo que está esquisito, tudo que está errado, Deus conserta, Deus resolve. Se somos adeptos da fé raciocinada, a gente vai entender que sim, o nosso destino é ser feliz, é conquistar a felicidade plena, a saúde integral. Mas isso não é porque Deus quer apenas. Nós precisamos ser dignos, nós precisamos realizar
algum trabalho, e não é numa encarnação só, para conquistarmos o direito a tudo isso. Paz, harmonia, equilíbrio, felicidade, saúde. Isso é uma conquista. Porque Deus delega, Deus terceiriza. Então eu estou dizendo isso porque saímos de um inverno quente e estamos entrando numa primavera tórrida. Não sei se vocês têm acompanhado a situação de um planeta que tem se aquecido. Esse aquecimento tem inúmeras consequências para a natureza e para nós que não estamos dissociados na natureza, porque o meio ambiente começa no meio da gente. Eu estou diante de pessoas que são sumidades na área da saúde e que são os dirigentes espirituais dessa casa. Não é novidade, por exemplo, que o calor extremo tem intercorrência com a nossa saúde física. Haverá alguém que dirá, mas ninguém morre de calor. Se você consultar especialistas na área da saúde, verá. Boa parte de problemas de saúde em dias de extremo calor, quando nós não conseguimos prestar atenção na intercorrência com o nosso metabolismo dessa temperatura elevada, casos de AVC, casos de colapso cardíaco, entre outros, estão relacionados à exposição a uma temperatura em elevação. Aí alguém vai dizer, mas Deus quer. A temperatura é com Deus. Deus é que criou o aquecimento global, o El Niño e a temperatura extrema. Será? No Livro dos Espíritos, uma das leis morais da parte 3 do Livro dos Espíritos é a lei de destruição. E o que seria, em resumo, a lei de destruição? Posto que tudo no universo evolui, nada é estático, tudo se transforma. O que hoje está numa resolução, amanhã haverá de estar em outra. Inúmeras espécies já desapareceram do planeta por força da lei de evolução. A compreensão da lei de evolução explica a lei de destruição. Nós já tivemos outras formas enquanto hominídeos. E o corpo que hoje nos abriga, enquanto espíritos imortais, daqui a alguns séculos será diferente, porque nós demandaremos menos alimentação pesada e grosseira, estaremos mais evoluídos ética e moralmente, o corpo físico acompanha essas mudanças. Seremos corpos menos densos. E a lei de evolução segue seu curso. Então, só para explicar, a lei de destruição está associada à lei de evolução. Os continentes mudam de lugar, a Terra sempre treme, tem terremoto todo dia, tem erupção vulcânica todo dia. Esse é um planeta que está constantemente sendo chacoalhado e o universo, por sua vez, está em constante mutação. As formas mudam por conta dessa lei. A lei de destruição não explica o fato da nossa espécie, líder, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança de Deus, dotada de livre-arbítrio, inteligência superior, complexa. A lei de destruição não explica porque nós estamos impondo a essa natureza tão importante para a nossa qualidade de vida e saúde, tamanha destruição, devastação, depredação dos recursos da natureza que são fundamentais à vida. Vamos voltar para o calor do inverno, o inverno mais quente da história das medições, terminou ontem. Está começando a primavera desse jeito, ó. Então vamos lá. Aquecimento global. Temos culpa do cartório. Quando a gente continua queimando petróleo e seus derivados, carvão mineral e gás, combustíveis fósseis. CO2 se acumula na atmosfera, retém calor.
Isso não é legal. Nós temos culpa no cartório quando promovemos desmatamento. As árvores geram frescor, sombra, umidade. A floresta amazônica por dia produz de vapor d'água que vira chuva o equivalente a um Rio São Francisco. É muita coisa. E no Rio de Janeiro, cidade chapa quente, temos, segundo a própria prefeitura, um déficit de 1 milhão de árvores, especialmente na zona norte e na zona oeste. A zona sul abastada tem mais árvorezinha. Zona norte e zona oeste, menos árvores. Vocês já devem ter sentido por aí a diferença que é estar num dia quente, de sol a pino, refugiado na sombra de uma árvore, ou na calçada ou no asfalto, esperando um ônibus ou esperando alguém para chegar. Tem diferença? Tem. 1 milhão de árvores a menos numa das cidades mais quentes do Brasil atrapalha. E muito. Qualidade de vida, longevidade e bem-estar. Deus tem algo a ver com isso? Acho que não. Deus não tem nada a ver com isso. Lei de causa e efeito. Se a gente é invigilante em relação à qualidade de vida pelas escolhas que fazemos, Deus, penso eu, com base na cosmovisão espírita, espera que a nossa inteligência emerja para fazer as escolhas certas. Apenas um dado que me impressionou muito, numa reportagem que fiz essa semana. No verão desse ano, mês de fevereiro, o Observatório do Calor no Rio de Janeiro mediu a temperatura num dia de sol forte, sem nuvem, em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro. No mesmo horário do dia, a diferença de temperatura na Gávea, Zona Sul, arborizada, e Madureira, perto da quadra da Império Serrano, a diferença foi de 11 graus no mesmo horário do dia, com sol a pino nos dois bairros. Qual foi a diferença? Árvores. Árvores. Deus não tem nada a ver com isso. A gente precisa se dar conta, segundo o Livro dos Espíritos, há muitas moradas no reino de Deus. A nossa morada se chama Terra. Em cada morada, as criaturas são constituídas dos mesmos elementos do planeta que lhe acolhe e lhe abriga. Portanto, o que explica a constituição do planeta Terra é feita dos mesmos elementos que nos constituem. Nós somos feitos de terra, nós somos feitos de água, nós temos o componente do ar, fundamental à vida. Quando a gente precisa ver como está a saúde, um bom médico haverá de pedir um exame de sangue. E o exame de sangue, quando feito, traz informações relevantes sobre se você está bem ou você está mais ou menos, ou você está precisando de uma ajuda. O exame de sangue ajuda a gente a entender qual o meu momento. Informação relevante que aparece no exame de sangue. Qual a proporção dos minérios que jazem nas profundezas do solo, na sua corrente sanguínea? Como é que está de ferro, potássio, sódio, manganês? Minério, tabela periódica, está tudo ali. A gente transporta na corrente sanguínea os minérios que estão no subsolo. A máxima bíblica do pó viestes para o pó voltareis, que para alguns parece uma poesia mística, é física. Nós somos feitos, o Espiritismo afirma, dos mesmos elementos constitutivos do planeta. Se a Terra está degradada e poluída, de alguma forma isso se volta contra cada um de nós. O mesmo vale para a água.
O nome do planeta é Terra, mas a maior parte da superfície é coberta de água. E caprichosamente, na mesma proporção, a água encontra-se no nosso corpo. Aproximadamente 70% da superfície da Terra é água, aproximadamente 70% do nosso corpo também. O curioso é que a gente não costuma fazer essa relação. As lágrimas de alegria ou de tristeza que a gente verte, e é bom chorar, faz bem, estamos no Setembro Amarelo ainda, desabafar, chorar, conversar, olha, recomendamos. Não é feio ter tristeza, feio é a gente não declarar que faz parte da vida e a tristeza tem a sua função. Essa lágrima, ela tem o sabor dos oceanos primitivos, aquela água morna e salgada, que é a mesma do líquido amniótico dos bebês no ventre da mãe, é a mesma água dos oceanos. O pessoal da malhação, que gosta de fazer, né, academia, fica tomando aquelas águas, aqueles repositores de nutriente de cor abóbora, roxa, azul. O melhor isotônico que tem se chama água de coco. A água de coco é exatamente a reprodução dessa água da natureza que está dentro da gente. A campanha do soro caseiro da Pastoral da Criança, da nossa estimada Zilda Arnes, salvou milhares de vidas no Brasil. Crianças subnutridas com uma colher de sopa que misturava água, sal e açúcar, que é o componente do nosso software inteligente da vida, da hidratação, fundamental no calor em tempos de aquecimento global e El Niño. A Caminho da Luz, obra psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel. Primeiro capítulo desse livro explica como se deu a gênese planetária. E lá explica-se que Jesus, há quase 5 bilhões de anos atrás, quando surge um magma, um planeta em forma de fogo, e que vai se esfriando e vai se transformando em outra coisa, Jesus já existia, segundo Emmanuel, já era um espírito crístico perfeito, de luz, e comanda Jesus uma pleiade de espíritos igualmente evoluídos para, com muito amor, preparar esse planeta para ser o nosso lar no universo. E isso consumiu milhões de anos, porque na natureza não tem atalho. A composição dos gases na atmosfera, a taxa de salinidade dos oceanos, os componentes que tornam o solo fértil, não é no estalar de dedos. São os processos físicos, químicos e biológicos que demandam tempo, e Jesus comandou tudo isso. Segundo Emmanuel, na obra Caminho da Luz. Portanto, a Terra é uma obra de amor. É o planeta mais bonito da galáxia, feito sob medida para todos nós e para oferecer o necessário para todos nós. Se no mundo e no Brasil em particular há tanta desigualdade, tanta fome, tanta miséria, tanta pobreza, Deus não tem nada a ver com isso. Nós somos parte do problema e precisamos fazer parte da solução. Também está lá no capítulo das leis morais a lei da igualdade. E Kardec, que foi um bom jornalista, o Livro dos Espíritos é uma entrevista. Ele pergunta: a desigualdade é de Deus? E a resposta foi: não. Isso será resolvido quando vocês evoluírem ética e moralmente. Portanto, a gente não veio ao mundo para depredar e destruir o planeta, nem promover desigualdade. Não coloquem Deus nessa equação. Nós somos parte do problema e precisamos fazer parte da solução.
Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, psicografada por Divaldo Pereira Franco, em 1974, no capítulo 3, chamado Poluição e Psicosfera, 1974. Joana de Ângeles chama Jesus de o sublime ecólogo, o grande ecologista, aquele que fez o design da vida no planeta Terra e que certamente haverá de ficar muito triste onde estiver Jesus, e Ele está no meio de nós, quando percebe a nossa indiferença, o nosso desprezo, a insignificância que a gente atribui a esta casa. O planeta é muito grande. Onde é que está a casa planetária que a gente circula e conhece? É o lugar onde você mora, é a tua rua, é o teu bairro, é a tua cidade, é o teu país. Eu e vocês podemos e devemos mudar essa realidade enquanto cidadão, consumidor, eleitor, espírita ou não, crente em Deus ou não. Meus irmãos, eu vou parafrasear uma forma de linguagem muito comum no Antigo e no Novo Testamento. São chegados os tempos em que nós precisamos prestar mais atenção nas condições de habitabilidade no planeta que é a nossa casa. Alguém haverá de dizer: poxa, André, você está exagerando. Eu que li alguma coisa sobre o assunto sei que o mundo de regeneração está a caminho. E as pessoas, me permitam dizer, que não se aprofundam no estudo, ouviram dizer, provavelmente numa mensagem de WhatsApp que o autor não é conhecido, sabe aquela coisa? Fonte, estão dizendo. Quem falou? Alguém. Por favor, cuidado com isso. A gente precisa entender o que é mundo de regeneração. Se você quiser buscar respostas na doutrina espírita, existem várias fontes. Uma delas é Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho apresenta as diferentes categorias de mundos habitados. Nós somos egressos do mundo primitivo. Já passamos por aí, ficou para trás. Estamos no mundo de provas e expiações. Conhecemos bem esse mundo. E estamos numa fase de transição planetária a caminho do mundo de regeneração. O que diz Santo Agostinho? Que as pessoas acham que o mundo de regeneração é como se fosse um passe de mágica. Não vai ter mais aquecimento global, nem El Ninho, não vai ter mais fome, não vai ter mais desigualdade ou exclusão. Todos os problemas serão resolvidos porque a gente, ascendia a condição de mundo de regeneração. Faz sentido isso? Não. E Santo Agostinho diz: ainda haverá dor e sofrimento, mas num outro nível, num outro gradiente de dor e sofrimento, porque não haverá mais permissão para reencarnar espíritos renitentes no mal, mas o mal ainda existirá numa outra resolução, digamos assim. André, e o aquecimento global? E a produção monumental de lixo? E a destruição das florestas, dos animais, dos vegetais? Chegou no mundo de regeneração, resolve assim como se fosse num passe de mágica? Não. Deus delega, Deus terceiriza. Se nós criamos as condições que tornaram o planeta mais hostil à nossa presença, caberá a nós resolver esse problema. Eu vou fazer aqui Jesus deixou como legado uma única prece. Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Quando a gente associa Deus à ideia de um pai,
Não é o pai ultraprotetor que livra o filho de todos os problemas, todas as situações de dor ou sofrimento, todas as armadilhas do destino. Esse pai não é Deus. Vocês devem conhecer por aí, eu conheço, pais superprotetores. Daqueles que, por exemplo, numa situação desagradável, quando chega uma advertência da escola, dizendo: seu filho participou de bullying na escola, determinou uma situação muito difícil para um coleguinha. O que faz um pai super protetor diz assim: vocês não vão tocar no meu filho, eu não aceito essa advertência, ele é muito bom, se ele participou disso foi sem querer, eu vou tirar esse filho dessa escola então e vou botar em outra escola para ninguém mais lembrar que isso aconteceu, a vida segue. Esse não é o pai que metaforicamente Jesus usa como figura de linguagem para referir Deus. O pai responsável e amoroso haverá de conversar com esse filho, apurar o que houve, ouvindo o filho e ouvindo as testemunhas na escola, fazer seu juízo de valor e dizer para o filho: filho, eu te amo, mas essa não foi a formação que nós lhe demos. Você haverá de pagar pelas consequências do seu ato. Papai te ama, a gente quer o melhor para você, mas você precisa aprender que isso foi um erro, pelas leis dos homens e pelas leis de Deus. Você vai voltar para a escola depois do período de recesso pela advertência e você vai pedir desculpas para o coleguinha, e eu já estou ligando para os pais do coleguinha para dizer: eu sou o pai do menino, eu estou envergonhado do que aconteceu, saiba que nós estamos aqui conversando com ele, para que isso jamais se repita. Esse é o pai nosso. Estamos no Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida e da prevenção do suicídio. Alguém haverá de dizer: mas o suicídio é contra as leis de Deus, ninguém pode se matar. Entretanto, as pessoas se matam. Aí você vai dizer: cadê Deus que permite que uma pessoa promova o autoextermínio? Alguém poderá, apressadamente, numa análise muito superficial, achar que faltou Deus aí. Deus estava de folga quando essa pessoa resolveu se matar. Não, Deus nunca está de folga. Deus é onipresente, Deus está também dentro de nós. Mas o livre-arbítrio é soberano. Nós aprendemos com nossos acertos e aprendemos com os nossos erros. A lei de evolução supõe que todos nós, no nível evolutivo em que transitamos hoje, imperfeitos, limitados, erráticos, todo santo dia algum erro a gente comete. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem eu não cometo nenhum erro, porque eu não vou acreditar. Nem que seja um errinho básico. Esqueci de dar bom dia, alguma coisa assim. Todos nós, no nível evolutivo que transitamos, erramos. Errar faz parte. O problema não é errar. O problema é, quando eu tropeço e caio, eu tenho que me levantar. Eu preciso me reerguer, porque o sentido da dor e do sofrimento não é outro senão exercitar essa resignação positiva, dizendo: eu preferia não cair, mas já que eu caí, agora segura, vou me levantar e vou me levantar de novo. E quantas vezes serão necessárias? Esse é o desafio de todos nós em cada encarnação. Aquele que se precipitou no suicídio, graças ao bom Pai, e essa é a visão espírita, não está condenado a uma pena eterna, porque esse Deus não seria soberanamente justo e bom se determinasse que no momento de invigilância, de precipitação, de impulsividade, eu determinasse o autoextermínio. Claro que eu terei outra chance, claro que eu terei quantas chances forem necessárias, mas cada episódio de suicídio haverá de cobrar um preço.
porque implica, pela lei de causa e efeito, em consequências que não são propriamente confortáveis, mas são passageiras. O planeta é um só, os recursos são finitos, sabendo usar, não vai faltar. Muitos de nós que nos dizemos espiritualistas, não, eu sou uma pessoa de fé, não, eu sou uma pessoa de bem, não se dá conta da relação que existe entre consumismo, essa ligação assim, muito perigosa, com a matéria, entendendo que para ser feliz, precisa consumir além do necessário. Eu vou lembrar Santo Agostinho, viemos do mundo primitivo, primeira categoria de mundo habitado, característica predominante dos habitantes do mundo primitivo, apego à matéria. Aí nós hoje aqui no Tupiara, nessa psicosfera em equilíbrio, em harmonia, a gente diz assim, ainda bem que eu não estou mais no mundo primitivo. E a gente relativiza, se dá um desconto. Eu não sou consumista, não. Aí aparece uma data criada recentemente aqui no Brasil, que parece nome de cerimônia de magia negra, Black Friday. Esse é um bom teste para verificar o quantos de nós se percebe magneticamente vulnerável à ideia de possuir o que não necessita. Natal, quando a gente deveria celebrar a vinda do Messias. São Francisco, 8 séculos atrás, sugeriu, como uma maneira simples e muito significativa de lembrar de Jesus, o presépio. Atribui-se a Francisco de Assis a invenção do presépio. Mas nós, por vezes, distraidamente, cedemos à tentação do Natal pagão. Não é o Natal cristão, é o Natal da comilança, da beberagem, de uma árvore cara, cheia de luzinha chinesa que pode pegar fogo, com todo respeito, com muita lembrancinha e presente, se endividando às vezes, sem ter dinheiro sobrando para tudo isso. Passa a noite do Natal e no dia seguinte, com sorte, haverá de se lembrar, nossa, foi o máximo, mas a gente não lembrou do aniversariante. Não nos lembramos do aniversariante. André, você não ia falar de meio ambiente? Eu estou falando de meio ambiente. Eu falei aqui, o planeta é um só, os recursos são finitos. Sabendo usar, não vai faltar. Aonde há opulência, ostentação, acumulação de bens e posses, a equação não fecha, haverá miséria, pobreza e exclusão. Esse planeta tem o suficiente para todos, mas não tem o suficiente para atender às expectativas consumistas de todos. Esse é o ponto. Nada contra comprar um presentinho de Natal, uma lembrancinha, fazer alguma coisinha. Eu nunca entendi como é que a pessoa, com todo respeito, se veste de Papai Noel em pleno verão no Brasil. Santa Claus, Hemisfério Norte, Lapônia, é outra tradição, misturaram com o Natal cristão, essa é uma história longa. A gente inadvertidamente vai reproduzindo culturas que não são propriamente aquelas, mas cristianismo raiz. Falei de Chico Xavier há pouco. Se Chico cobrasse 1 centavo por cada obra vendida no Brasil, estaria na lista dos grandes milionários desse país. Entretanto, quem conhece a biografia de Chico Xavier sabe que ele desencarnou num estado de quase indigência material, obviamente repleto de luz, porque médium não deve ter remuneração alguma, porque médium não faz outra coisa senão emprestar-se, doar-se para a intervenção através dele de uma força que haverá de promover o bem. Mérito próprio, sim, mas não financeiro
não arrecadando fundos, recursos materiais para isso. Meus amigos, quando me convidaram hoje, falar assim, a gente queria que você falasse de espiritismo e ecologia, porque é um tema suave, antes da cirurgia. Aí eu falei, gente, quando eu falo de espiritismo e ecologia por aí, a gente dá uma cutucada. Então eu vou puxar o freio de mão, já vou encaminhando para o final aqui da palestra, procurando apenas lembrar que o Brasil, e essa semana foi o Dia da Árvore, é o único país do mundo com nome de árvore. É o país do mundo que tem a maior floresta tropical úmida do planeta ainda, que é a Amazônia. É o país que tem a maior quantidade de seres vivos do reino vegetal e animal catalogados pela ciência. Aproximadamente 15% de todos os seres vivos descobertos e catalogados são daqui. Nós temos biomas que têm singularidades e especificidades muito únicas. Pampa, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Amazônia. Cada lugar desse tem uma categoria diferente de bicho, de planta. É uma riqueza incomensurável. E quis o destino que esse país também fosse aquele com o maior número de espíritas no mundo. E um dos países com o maior número de cristãos de diferentes denominações. O que não está batendo lé com cré? Como um país que se diz tão religioso, tão afeito à ideia de Deus, é capaz de hospedar uma sanha de destruição e devastação como a gente testemunha aqui? Porque uma coisa não combina com outra. Quem promove em si mesmo desenvolvimento espiritual, abre os poros, os sentidos, o olhar, o olfato, o tato. Como foi dito muito bem na abertura dos trabalhos pelo nosso dirigente, Deus está presente em tudo, nas coisas mais aparentemente desprezíveis. Você está lá meio melancólico, meio jururu na janela de casa ou do trabalho, de repente um vento um pouco mais forte faz uma árvore balançar e você acha bonito a coreografia das árvores por perto balançando e aquilo te dá um alento. Você acorda de manhã e ainda tem passarinho na tua vizinhança e você inadvertidamente se percebe sintonizado com o canto de alguns passarinhos que fazem chegar essa sinfonia até você. Nós passamos pela pandemia, reclusos em casa, e aqueles que tinham animal doméstico aprenderam que não estavam cuidando dos animais, os animais cuidaram de vocês. Foram os grandes terapeutas, foram aqueles que ajudaram você a se distrair um pouquinho no meio da turbulência. Será que esse vírus vai me pegar? Será que vai ter vacina a tempo? Até quando ficaremos assim? Vocês se lembram? Não faz tanto tempo assim. E tem gente por aí que diz, eu sou dono do bicho. Não. Esse animal, seja um cachorro, um gato, um passarinho, é com cada um. Precisamos pagar um tributo. A nossa sanidade, a nossa saúde mental, a capacidade que esses seres, que não deveriam ser chamados só de seres inferiores da criação, são os nossos irmãozinhos em evolução, e que a gente precisa reconhecer, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, e a natureza é perfeita, e a gente não tem o direito de depredar uma obra-prima de Deus sob os cuidados de Jesus.
Jesus fica triste quando a gente joga lixo no chão, porque não existe joga o lixo lá fora, não tem lá fora. O planeta é a nossa casa. Jesus fica triste quando a gente se deslumbra com a matéria do jeito que eu falei, em pleno século XXI, num período de transição planetária. Vamos prestar atenção, se proteger das palavras mágicas, liquidação, off, sabe? Se você está precisando, o que é necessário você compra. Se não é necessário, previna-se. Até porque ostentar a abundância onde há escassez, miséria, pobreza e fome, não é cristão. Se nós espíritas gostamos de lembrar, fora da caridade não há salvação, é preciso reconhecer que se temos algum tempo, alguma energia e algum recurso material, você pode ser só tempo que você tem, vale ouro. Você só tem energia sobrando? Ótimo, agradeça a Deus. Você tem algum recurso material sobrando? Além do pagamento das contas, etc. São muitas as formas da gente ajudar. Todas elas têm o seu mérito. Não fazer nada num período de crise, como a gente vive, haverá de causar algum abalo na nossa consciência no momento propício. Evitem isso. Vou encerrar apenas dizendo, a partir da máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Caridade de que jeito? Como é que é isso? Primeiro e mais importante, porque vem primeiro mesmo, caridade consigo próprio. Ama o próximo como a ti mesmo. Tudo começa pelo respeito que você precisa ter por você, por alguma autoestima. Quando você pega um avião, antes do avião decolar, a aeromoça faz aquela explicação como é que funciona isso aqui. Aí ela diz: em havendo a despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Quem já viajou se lembra. E aí vem a orientação: primeiro coloque você, para poder ajudar seus filhos, sua avó, uma pessoa que está demandando um acompanhamento porque ela não tem coordenação motora. Coloque primeiro em você. Então, caridade: ame-se, respeite-se. Ah, mas eu sou tão imperfeita. Eu também sou. Todos somos. É o que temos em comum. Não há nada mais humano, nada que nos caracterize com maior precisão do que a imperfeição. Bem-vindo ao time. Estamos juntos. Segunda: ame ao próximo. Quem é o próximo? Quem apareceu na tua frente. E na era virtual, quem apareceu na tua rede social, no teu e-mail, no teu zap. Olha quanto próximo. Então, o que você fala, o que você faz, o que você sinaliza para o outro é energia, para o bem ou para o mal. Não existe neutralidade no universo. Tudo tem alguma consequência. Prestar atenção. Eu estou aqui para servir. O cristianismo se resume a isso. Eu não vim ao mundo para me locupletar. Eu vim ao mundo para aprender a amar. Eu vim ao mundo para aprender o desapego. Eu vim ao mundo para aprender que a energia mais poderosa do universo se chama amor. Por último, mas não menos importante, do fora da caridade não há salvação. Cuida bem da tua casa. Cuida bem do teu lar no universo. Por várias razões, eu vou resumir aqui as principais. Primeiro, se você é reencarnacionista, eu sou, que planeta você quer encontrar na próxima? Diz aí. Quentão desse jeito? Com lixo que a gente vê por aí no lugar errado? Tanta gente ainda fazendo o que não deve, depredando o nosso lar no universo. Agora, se você não é reencarnacionista, mas tem filhos, terá netos, bisnetos, e você quer o bem deles, faça por eles. Faça já.
Desarme já a bomba relógio para não explodir lá na frente. Ainda há tempo. É possível virar esse jogo. Depende de nós. O planeta pede socorro. Mas o planeta está aí há 5 bilhões de anos, já passou por vários problemas. Não é salvem o planeta, é salvem-se. Cuida bem do planeta para você ter qualidade de vida, longevidade e saúde. Faça por você, faça pela sua família, faça pelos seus amigos, faça pelos seus vizinhos, faça pelo seu país, faça pelo seu planeta, faça por Jesus, o governador da terra. Faça por Jesus. Gratidão.